Falar sobre dependência química, já apresentei a Marina Filizola, que é modelo e autora, o Sérgio Castilho, psicólogo, especialista em dependência química. Gente, obrigado pela presença mais uma vez. Você viu quantos exemplos legais? A gente estava falando aqui, ontem a gente falou sobre violência contra a mulher. A gente recebeu uma atriz aqui que viveu isso durante 6 anos, Marina. E as pessoas não se expõem muitas vezes, as pessoas têm vergonha de falar. E quando ela fala, outras mulheres que estão vivendo a mesma coisa falam, caramba, eu também posso falar. Então por isso que é tão importante, por isso que o teu exemplo é tão legal. Obrigado. Obrigada pelo convite. Muito legal. Me conta a tua história, o que aconteceu? Como foi? Bom, eu comecei a usar droga, acho que como uma inserção social. Em escola, como um adolescente qualquer procura para se inserir em grupos sociais. Fazer parte do grupo, Fazer parte do time. Aquele time ali usa isso, então eu vou chegar perto, eu acabo tomando uma cerveja, acabo fumando não sei o que lá. Só que isso disparou em mim um gatilho de adicção. Eu tinha predisposição genética da dependência química, só que eu não sabia. Peraí, não continua, porque é muito legal isso que você falou. Você deu uma informação muito importante e eu preciso de você para isso agora. Tem esse negócio? Tem uma predisposição genética? E aí, às vezes, se a pessoa carregar isso e tiver um gatilho, que às vezes ela acha que... é só um cigarrinho de maconha. Eu só tomo uma cachaçinha no fim de semana. Tal. Se a pessoa tiver alguma coisa lá, um gatilho pode transformar aquela pessoa numa dependente? Pois é de tamanha importância o que a Marina disse em relação a isso, Zucca, porque... É por isso que eu até interrompi, pra gente dar destaque. Porque nós não sabemos quem vai desenvolver a dependência. Então, não está escrito, nós não temos esse mapeamento genético de forma que nós consigamos, claro, através do pezinho, falar assim, afasta a mamadeira de cerveja desta criança. Infelizmente. Então, quem vai desenvolver, nós não sabemos. Mas nós temos as pessoas que, pressupostamente, podemos ter um pouquinho de mais cautela. Quem são elas? Famílias que têm problemas psiquiátricos, famílias que têm problemas de alcoolismo já na família. Sim. Então, nós temos 3 pares de cromossomos. George Varnett foi um dos primeiros a começar a decifrar, né? E ele falou que existe essa predisposição, existe essa suscetibilidade à dependência. Então, essas pessoas, ela tem um organismo com um funcionamento completamente diferente. Entendi. Ele tem um fígado com maior digestão, uma enzima chamada acetaldeído desidrogenase, que é uma enzima que digere as toxinas do álcool. Então, ela tem esse adicto, essa pessoa que é propensa... É como se meu corpo, as moléculas do álcool no meu corpo quebrassem de forma diferente que no seu. Diferente, muito mais rápida, ela não permanece na corrente sanguínea. Deixa eu aproveitar então, agora porque vocês tocaram num ponto que é muito importante. E eu ouvi isso em algumas entrevistas que eu fiz com a turma do AA. E eles me falaram isso, que em geral, uma pessoa que é mais resistente é aquela pessoa que fala, é muito difícil eu ficar bêbado. Eu bebo e eu fico muito bem. Ou eu nunca tenho ressaca, tal. Exatamente isso. Essa capacidade que a pessoa tem maior de aguentar o consumo do álcool pode estar colocando ela numa situação de risco. Então, justamente esse jovem, por exemplo, que tomou 12 garrafas de cerveja e ele voltou dirigindo, e aquele que tomou 3 garrafas e ficou bêbado, aquele bêbado não é o que vai desenvolver a dependência. Não é o que vai dar problema. É aquele que teve maior tolerância de digestão dessas toxinas. Ou seja, uma tolerância maior é um sinal. É um sinal gravíssimo já. Tá bom, aguenta a mão então. Peraí, vamos lá, volta pra tua história. É o primeiro agora que chega na festa e o último que sai. Perfeito, vamos lá. Então, Resumindo. Continua com a tua história. Enfim, e por anos eu usei socialmente. Isso quer dizer que a droga não parou a minha vida logo de começo. A progressão da doença varia de pessoa para pessoa. Ela progride, ponto. Às vezes, para mim, demorou 19 anos para que eu chegasse num estágio que realmente eu necessitei de ajuda, eu pedi ajuda, eu não suportei mais sentir dor. O que você consumiu, Marina? A minha droga de escolha? Embora não importe isso, qualquer droga tem o mesmo efeito sobre mim. A minha droga de escolha era a cocaína. Embora qualquer uma tenha o mesmo efeito. Não importa, eu não escolho ela. Entendi. Elas me escolhem. Entendi. Não tem jeito, eu não tenho tolerância nenhuma. Eu não tenho como selecionar. Entendi. Então o efeito em mim é o mesmo. E começou com o álcool? Começou, acho que tomando uma cerveja na escola, eu nem lembro, em inserção social, fumando uma maconha, né? Verde, né? Mato, tudo bem. Não dá nada. Eu vi gente perdendo a vida por uso único e exclusivo de maconha. Até eu conhecer amigos em recuperação, eu não acreditava que somente o uso
da maconha, isolado, poderia levar uma pessoa à completa falência Porque muita gente não acredita. espiritual. É. E sim, pode. Como é que foi o alerta? Você falou, chegou um momento que eu percebi que eu precisava de ajuda. Porque isso é mais difícil, não é? Cair essa ficha não é mais difícil? É o mais difícil. Ela, às vezes, pra muita gente não cai. É. E elas morrem. As pessoas morrem. As pessoas não conseguem chegar a tempo de se recuperar. Porque é uma doença muito cavernosa. A adicção é uma doença que vai muito além do uso da droga. É uma doença comportamental. É isso aí. Então ela resvala em comportamentos compulsivos, pensamentos obsessivos. Às vezes eu não estou usando droga, mas eu estou compulsiva em treino, eu estou obsessiva com compras e outras coisas que o efeito para mim é o mesmo. É uma doença comportamental, então eu tenho que mudar o meu comportamento geral. Pra não é tudo. apenas parar de usar e continuar agindo que nem uma louca. Entendi. Eu tenho que mudar tudo. Eu tive que mudar tudo. E eu cheguei num momento da minha doença em que eu estava no isolamento, em que eu não tinha mais contato social com ninguém. Eu vivia para usar e usava para viver. Era ponto. Era isso que eu Só fazia. isso? Só o que eu fazia. Passei a mentir, passei a roubar, Eu estava muito doente, mas eu não conseguia ver. Você não percebia? Eu não percebia, mas eu consegui ver no meu cachorro. Eu tinha um cachorro, um Golden, o Chico. Minha mãe me deu ele bebê, eu era usuária e o Chico cresceu comigo e ele foi... É um cachorro tão devoto, o Golden. Ele escolhe o dono e essa pessoa vira um... Deus. É. E o Chico me via como Deus. É o Eu parei motivo- de é o comer, motivo de vida dele. O Chico parou de comer. Eu não dormia, o Chico também não dormia. O Chico foi adoecendo. O Chico foi ficando doente. Tanto que eu levei ele na médica, numa especialista, e ela falou, olha, ele somatiza a sua doença. Caramba. Você não consegue se enxergar, mas ele tá ficando doente, se você não se cuidar, ele vai morrer. Isso pra mim foi um Choque. bang. Eu tive que parar pra olhar. Eu tive que parar. Foi a primeira vez que você sentiu tua ficha caindo? Foi. Porque enquanto você estava se destruindo, você não estava percebendo. Não, Quando não. você passou a destruir uma outra vida e ficou evidente isso, Sim. aí você percebeu? Aí minha ficha caiu. Um fenômeno externo, né? Um fenômeno externo, não Isso é interno. comum? É, Explica, porque vamos lá. sempre O caso tem que dela. haver, por exemplo, assim, igual ela falou assim, o passo mais difícil é conseguir se enxergar na condição Isso. de precisar de ajuda. Então, esse é um dos passos mais difícil que existe. Ele fala assim, ó, admitir perdi, que é A admitir que derrota. perdeu. É quando você começa a ganhar. Porque nós somos formados desde criança a não perder. Nós somos formados a competir, nós somos formados a ganhar. E admitir que nós nos tornamos fracos espiritualmente, que nós perdemos por alguma coisa, é admitir uma fraqueza, é como se eu estivesse admitindo uma existência fracassada diante da minha espécie. Até porque você está perdendo para um produto. pra um você está produto, perdendo então. para um pó, para um líquido. Você pra não um... controla ele. E você acha que você controla. A grande luta do adicto é falar, não, eu controlo. Vai ser só né? uma. E Eu tenta. uso quando eu quero, não é isso? E tenta. A história do eu uso quando eu quero, né? Agora a última. Então, E uma não são suficientes, 1 milhão não vão ser 1 milhão não é o suficientes. suficiente. Então tem que acontecer alguma fenomenologia, algum fato. Que no né? caso dela foi o Que cachorro. no caso foi o cachorro, né? Eu acredito muito em espiritualidade nesse sentido. Né? Eu acho que é um poder superior também aí. acredito. Eu acredito muito nesse sentido. Se utilizou através de algum bem que ela tinha. De um amor enorme que ela amor. tinha. Porque, como Então, ela falou, você estava no isolamento total. Total. Menos Com o do Chico. teu cachorro. Ou seja, Ele eu consegui enxergar. o único ser vivo que estava próximo de você e que você conseguia observar era ele. E que aceitava ela do jeito que ela, do Exato. jeito que ela era. Acho que o problema da né? adicção é o seguinte, enquanto eu não estiver muito ruim, enquanto eu não tiver chegado num estado muito ruim na minha vida espiritual, financeira, amorosa, enquanto a droga não tiver devastado tudo, é difícil parar. A adicção tem isso, né? Você costuma parar pela dor, que você não Como é aguenta que mais foi? sofrer. A partir daí, a partir do que você percebeu, aí você começou a observar, você falou, bom, realmente eu estou indo para um caminho ruim, foi Preciso isso? de ajuda. E aí? Aí você pediu ajuda para quem? Tem dezenas de salas de recuperação em São Paulo, espalhadas por São Paulo inteira. Eu peguei minha bike, porque meu carro já estava confiscado. Nossa. A família tirou o carro. A família tira o cartão, a família tira tudo. Acontece que o dependente, quando quer usar, ele usa. Ponto. Peguei minha bike, fui até uma sala de recuperação, subi a escada, levantei a mão e pedi ajuda. E dali começou um trabalho que mudou a minha vida. Uma entrega, né? A partir dali eu admiti a derrota e decidi me recuperar. E para isso eu tive que abrir mão de um monte de coisa que me sugeriram abrir mão. Pessoas, lugares, hábitos,
E daí começa o trabalho de recuperação. Peraí, isso que ela falou é muito importante, porque o ambiente é um gatilho? Não, sem dúvida nenhuma. Existem diversos estressores, porque o cérebro é assim, o prazer que a droga traz, Tá. a recompensa que ela traz, ela não é esquecida. Então ela fica lá guardada e alguma coisa que por associação ela pode disparar e dar fissura, que é uma antecipação do gozo. Então, o que ocorre? Isso pode ser que ela tenha a qualquer momento. Ela pode ter 40 anos abstêmio. Ou seja, pode estar sem usar há 40 anos. Há muitos anos. Tá. E por Uma alguma garantia. associação ou por alguma inabilidade, por falta de aprendizado através de estratégias sociais, ela pode reincidir dentro desse processo. No entanto, o que ela está falando, que eu acho que é de alta relevância de ser citado aqui, que são grupos anônimos, que é a maior instituição do mundo, que está disponível a todo mundo, gratuito e a todo momento. É a 24 única horas. 24 instituição horas. que temos no mundo todo, né, mais de 122 países, que é aberto, você entra e sai quando quiser, não paga nada, não precisa se identificar, e que está aberto, porque, na verdade, Zucca, nós temos assim, um compêndio de literaturas, nós temos, assim, nos últimos 20 anos, nós avançamos muito dentro da área de saúde mental, dentro principalmente da área da bio e da neuro, nós avançamos demais, nós temos a Alessandra Diel, o Cordeiro, o Marcelo, o Ronaldo, nós temos diversos assim, cientistas fantásticos, Trabalhando com mas isso. ninguém funciona de forma isolada. A recuperação é uma coisa contínua, a longo prazo, e ela precisa ser um conjunto de técnicas que tem que ser trabalhado de forma concomitante. E essas coisas de vaidade, porque tem muitos profissionais vaidosos que não querem inserir os seus pacientes dentro de grupos anônimos e perdem, porque são os grupos anônimos que vai possibilitar a manutenção da doença da pessoa. Sérgio, é como uma diabetes. Não, e é muito claro isso, porque é o exemplo. Você ouvindo gente que está vivendo a mesma coisa que você. Isso é fundamental. Eu, depois de anos que eu me senti inadequada, porque a droga me trazia inadequação, eu não vestia em nenhum lugar, é como se eu não me sentisse confortável no mundo. Dentro da sala, pela primeira vez em anos, eu me senti em família, com os meus iguais. Ali nada do que eu falasse seria estranho. Tudo que eu ouvia, alguma coisa remetia a mim mesma e me trazia coisas que eu não sabia ver em mim, mas o outro viu nele, então eu transformava. Eu me senti em casa, eu falei, achei minha família. É aqui que eu vou ficar. O apoio da família, dos amigos, é fundamental? É fundamental, mas é das doenças, eu digo que é a mais cadavérica de todas, porque ela é espiritual. O que quer dizer? Uma doença como um câncer, que também é terminal, ou uma AIDS, que também é terminal, que não tem cura, mas tem tratamento, as pessoas se aproximam, as pessoas ficam perto, as pessoas estão lá. Querem cuidar. O dependente químico, essa doença espiritual, ele mente, ele rouba. Para ele ter a droga de escolha dele, ele vai vender a mãe, ele vai vender o cachorro. Essa espiritualidade faz com que as pessoas se afastem, porque dá medo estar perto de uma pessoa assim. Quem quer ficar perto de uma pessoa assim? As pessoas ficam com medo. Essa pessoa está doente. Então, a família, ela dá suporte, mas tem um limite também. Então tem vamos um lá. limite. De que maneira a família pode ajudar? De que maneira quem está próximo? Porque quem está assistindo a gente aqui, eu tenho certeza, até pelos números que você revelou logo no começo do programa, tenho certeza que tem gente assistindo a gente agora, tem mães assistindo a gente, que sabem que o filho está passando por isso. E não sabe o que fazer, cara. Porque a sensação horrorosa é essa. A pessoa tem até medo e não sabe como ajudar. Impotência, né? Que pistas que a gente dá para essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa é assim, a família muitas das vezes está mais adoecida do que o próprio doente. Claro. Né? Ou ela vem de uma doença de ordem primária ou secundária, ou ela adoeceu em função do dependente, ou vice-versa, ou o dependente ele foi a cereja do bolo denunciando uma desorganização familiar. Numa grande maioria das vezes, né, Marina, a gente consegue perceber que são famílias desestruturadas. Enfim, então existem diversos... É multifatorial a doença. Tá. Porém, tendo um problema dentro desse de casa,
as pessoas tendem a suprir a necessidade que esse doente tem e ela não vai conseguir. Esse doente precisa de profissional. Então, qual é a primeira coisa que a família pode fazer? Ela buscar a ajuda de um especialista, de um profissional. Existem grupos só para a família. Mesmo que este dependente não queira ir, mesmo que o dependente não tenha chegado ainda naquele estágio que a Marina chegou de falar, peraí, me dei mal. Então, nós temos grupos de amor exigente, por exemplo, que é extremamente efetivo, que auxilia a família, também é gratuito, e auxilia a família, começa a tratar ela para que, quando trata ela estando em perfeita ordem emocional, ela estando em homeostase, ela vai ter condição também de ajudar o dependente. Porque ela já está depressiva, ela está ansiosa, ela está desregulada, ela está antissocial, ela já não frequenta mais Isso eventos sociais. aconteceu lá em casa. Não frequenta mais eventos sociais. Nessa época em que eu vi o Chico, em que tudo remexeu em mim, a minha mãe começou a frequentar o grupo de pais de dependentes químicos. Ela resolveu se tratar porque ela estava doente. Um dependente químico manipula. Eu manipulava ela para ter o que eu queria. Eu dava um jeito, eu sempre dei. O dependente químico manipula muito bem, é um manipulador nato. Ele é fera no que faz. Porque ele faz qualquer coisa Quando pela minha droga. mãe começou a entender o processo que eu passava, ela se retirou. Tinha dias que eu estava em crise e ela falava assim, tô indo viajar, boa sorte. Tchau, acabou a plateia. Ela parou de ser plateia pra mim, porque o dependente químico ele é um grande mise-en-scène também, né? Ele gosta de um palco. Se tiver plateia, então, é maravilhoso. Quando ela falou, tchau, vou viajar, vou cuidar de mim. Vou cuidar de mim. E ela já estava orientada. Ela estava orientada. É como se uma bola de neve Legal. estivesse Aí me descendo, deu né? Acabou minha plateia. Ó, gente, É como olha se a bola de neve olha esse tivesse depoimento que é crescendo. importante. Esse depoimento é muito legal pra família, hein, gente? Ela foi se tratar. É. E daí eu falei, agora lascou. Que agora é comigo. Agora é comigo, cara. O tratamento Dependia só de começou com a mim. família. E quando começa com a família, Zucca, ela tende a sua efetividade ser muito maior também com o dependente. Claro. A família que se trata, se propõe a se tratar, a fazer acompanhamento familiar, a possibilidade, a probabilidade de tratamento dele, da permanência dele em recuperação é muito maior. Aumenta em mais de 50%. E tem uma coisa importante pra gente falar que é o seguinte, vamos supor que a família percebeu isso e vocês deram uma dica aqui que pra mim é espetacular, é sensacional, mas isso sem forçar o dependente, correto? Porque se você ficar tentando forçar ele aí, você não vai conseguir porque ele ainda não caiu a ficha, tá certo? Então você vai se tratar antes de tentar convencê-lo a isso, tá correto? É exatamente isso. Você começa a não entrar mais no jogo dele. Quando começa, porque é o seguinte, Legal. o dependente químico, ele desorganiza toda a família e toda a família termina vivendo a vida dele. É verdade. Se a Ele vira o família centro da atenção. Ele vira o centro da atenção. Se a família começar a tratar dela, voltar à sua rede social, sua vida social, ele já não vai mais incomodar. É essa organização que vai incomodar ele. Porque acontece o contrário. Ele incomoda toda essa organização. É o Se caos. ela se organizar, então ele vai sentir, Ele vai ser o ruído. ele vai se sentir incomodado dentro dessa organização e possivelmente ele peça ajuda. Isso aconteceu com você, Marina? Foi bem isso? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Foi maravilhoso. Ou seja, a sua família soube fazer isso. Soube. Apesar de não ser uma família muito funcional, a minha mãe soube se safar. Porque, assim, é o caos, né? O dependente químico, ele faz o caos onde ele tá. Qual é o maior erro que a família comete nesse processo? Às vezes a família acha que... Eu não sei, eu não posso dizer, eu não sou uma profissional. Eu posso contar da minha experiência. A minha mãe, ela tentava me ajudar e acabava me incitando. Ela não sabia que ela não poderia ser plateia. Toda vez que eu vinha chorando, ai, vem aqui, tá tudo bem, passando a mão na minha cabeça. Não, ela tava me atrapalhando. Mas ela não sabia. Até ela começar a se tratar. Exatamente. Então, às vezes, a família acha que está fazendo uma coisa, que está ajudando, mas ela não está sendo instruída por alguém e ela está fazendo o contrário. É a complacência, né? Eu acho que a família, ela tenta abrandar as perdas do dependente. Entendi. Então ela começa a falar por ele, começa a justificar por ele. As ausências dele, os sumiços, os Isso, desaparecimentos. ela começa a esconder coisas que ele faz, ela termina pagando coisas que ele fez. Então as perdas dele ainda não são maiores do que o custo-benefício que a droga traz, que são os prazeres. Então, colocando numa balança, o prazer ele tem que ser menor do que os desprazer. Enquanto ela continuar abrandando,
corrigindo, fazendo as coisas por ele, Passando a mão na cabeça. passando a mão na cabeça, ele não vai ter perdas. E não tendo perdas, ninguém vai deixar de usar. Perfeito. Tratamentos, recaídas, internações, como é que é isso? Bom, por 19 anos, quando começou a progressão, quando eu tinha lá pelos 28, 27, eu tive 2 internações. Na verdade, assim, eu não acredito em internação a longo prazo. Eu, Marina. No teu caso. Eu acredito que a minha mãe, ela fez, que ela parou o movimento compulsório. Porque quando eu entro no movimento compulsório de uso, eu não paro. Eu não parava. Eu não conseguia parar. Alguém teria que me parar, porque visivelmente eu ia morrer. Eu não parava. Eu tive 2 princípios de overdose. Porque não para. Não consigo Então, o parar. que ela fez? 2 vezes ela percebeu o movimento e ela entra como internação compulsória. Tá. Por 15 dias, eu desintoxico e eu volto pro mundo e eu tenho que ir pra sala. Porque uma hora você vai ter que sair da internação. Você fica meses internado, anos. Às vezes eu até penso que a família quer, né, tirar o problema da frente e o problema vai voltar uma hora pra rua. A gente tem que voltar a ser funcional Claro. no mundo. Tem que conviver em sociedade. Esse é o trabalho, né? Voltar a ser funcional no mundo. Então, eu acredito que desintoxica, quebra o ciclo compulsório e volta pro mundo. Marina. No teu caso. É. Vamos lá. Nós estamos vivenciando hoje uma cultura aqui no Brasil muito de tratamento e não de recuperação, né? Que é o caso da Marina. Tá. Então, essa cultura de tratamento hoje é muito comum de as famílias falarem assim, interna. Usou interna, usou interna. Então parece que esse é o único recurso. Não é o único Não é. recurso. Esse é um dos recursos que nós temos para atingir a abstinência inicial, para iniciar um processo de tratamento e recuperação. Exato. Então, ele tem um conjunto de técnicas, de manejos que deve ser utilizado. Então, a internação, muitas das vezes, ela serve apenas para possibilitar, inicialmente, a abstinência. Tá. Possibilitou a abstinência. Ele está com homeostase. Desintoxicação. Desintoxicou. Ele está com fluxo de Limpou. pensamento. Ele está com fluxo de pensamento pensar. contínuo, voltou a pensar, conseguiu se ver, está consciente, está com consciência plena. Fica mais fácil de conversar. Aí sim inicia-se um processo psicoterápico. Mas nós ainda estamos nessa cultura. Nós montamos um movimento no Brasil chamado Faces e Vozes, que é um movimento de recuperação nos Estados Unidos e que já tem em outros países também, que é só feito por artistas. Estava até falando para a Marina. Olha que bacana Então, isso. só artistas que são dependentes químicos, eles vão a público e só fala das coisas que vêm funcionando para eles. Não pode ser dito, por exemplo, o que passou, as desgraças que passou. Não, tem Eles que falam dar as os coisas bons que vêm exemplos. funcionando que e funciona. em recuperação. Então, nós estamos com esse movimento já há alguns anos aqui, que nós trouxemos, com a contribuição, inclusive, do professor Ronaldo Laranjeira, e nós começamos essas pessoas a darem as caras, a falar como o Casa fala, Sim. como ela está falando, para dizer assim, vale a pena, existe um caminho, dá para ser feito. Então, a recuperação existe uma instituição chamada NAIDA, Tá. que ela NAIDA. tem NAIDA. Ela tem 13 princípios de uma recuperação efetiva. Então, ela norteia ali qualquer profissional como deve ser feito um processo de tratamento. Então, qualquer profissional... Sérgio, tem saída, camarada. Sérgio? Acho que a primeira maior é essa. Tem Nossa, saída. Tem saída. A vida muda. A vida muda. E eu A vou vida te volta pra contar, você. E existe fica muito mais legal, não fica? Muito mais. É muito melhor sem, não é? É absolutamente. Eu não tenho palavras, tem que ir lá vivenciar para ver. O dependente químico é dependente químico para sempre? Para sempre. Para Entendi. sempre, porque essa informação genética está lá, ele tem uma alteração neurológica, ele tem uma baixa produção de dopamina, que são responsáveis, neurotransmissores responsáveis pelo prazer, ele tem um fígado de processamento diferente, ele tem esse software que causa alteração de forma significativa. É impossível alguém sair do uso de drogas sem nenhum dano. Uma vez dependente, ele será dependente. Por isso que você Então, sempre tem que tomar cuidado. É isso, Marina? Uma vida Porque de... eu tô limpa e eu continuo sendo uma dependente química. Eu entendi. É uma doença comportamental. Então essa minha compulsão e obsessão, que é característico da doença, ela vai resvalar para outras áreas da minha vida. Tá. O que eu sei é que a droga mata. As outras a gente vai ter que administrar. Eu vou muito para esporte. Facinho, eu passo da cota, eu treino muito mais do que eu posso. Se eu competição, eu tenho que ganhar. Eu tenho essa coisa de ser... Compulsiva. Exato. É. Daí, ou vai pra compra, né? Compra. Sempre compulsão, Mas o né? vazio...
essas vai ter que sempre estar administrando, porque essas compulsões, se não são administradas e não são tratadas, elas vão te acabar levando ao abuso. Mas o importante é que você tenha essa consciência, e hoje você tem. São 24 horas de antena ligada. Tá. Você tá limpa há quanto tempo? Eu tava limpa há 5 anos, Tá. e daí eu decidi que eu não queria mais frequentar a sala. Foi uma escolha que eu fiz. A sala te dá esse poder. Ela te dá o poder de escolha, novamente. você vai ou não vai. Volta à sua mão. E as escolhas nem sempre são certas. Claro. Foi uma escolha errada que eu fiz. Então eu voltei pra sala agora, porque quando eu parei de ir pra sala, a minha vida virou do avesso. Eu estourei cartão de crédito. Olha, foi um auê. Então eu tive que voltar pra sala. A sala cuida de você. A sala é minha família. Perfeito. Eu sem sala, eu não funciono. Quem quiser procurar ajuda, vamos dar algumas pistas para as pessoas agora. Para quem está vivendo isso na família, para um dependente químico que esteja assistindo a gente, se identificou com a história da mulher e falou, não, peraí, tá feia a coisa, eu preciso de ajuda. Ou para uma família que precisa de ajuda e que ainda não conseguiu convencer aquele jovem, aquele integrante da família a sair dessa situação. Vamos dar uns caminhos para as pessoas. Então eu sugiro que eu vou dar um telefone público, Atenção, que é o telefone do AA, Tá. que funciona 24 horas. 24 horas, gente. 3315 9333. 3315 15 9333. 11. Estamos falando aqui de São Paulo. 011. 3315. Pode ligar qualquer pessoa. Ele vai dizer onde tem grupos de família, onde tem grupos para o dependente químico, toda a região, todos os bairros têm. Então ele vai orientar. Para a família, para o próprio dependente. Para o próprio dependente. Repete o telefone. Eu tenho 3315 9333. 3315 9333. Tem também o meu blog que a gente Fala aí. tem um site que é grandhouse.com.br, onde nós temos assim. Grande House. Nós temos assuntos atualizadíssimos, a gente traz na Quem te página. tira dúvida, mandar mensagem, você responde lá, Pode, galera? sem dúvida nenhuma. A gente traz mensagens todos os dias atuais, de todo mundo, como é que está essa onda da descriminalização, quais são os efeitos. Vamos lá. Eu não posso, eu sei que o tempo acabou, mas eu não posso esquecer de perguntar disso. E se liberar as drogas? Isso é vai bom ou ruim? vai piorar de forma vertiginosa. Um exemplo básico e prático. Piora. Não tem Prático. o que falar. Quais são as drogas liberadas hoje? Irmão? Cigarro e álcool. O consumo deles é de forma... São os maiores consumos de droga que nós temos. Ou álcool seja, e não tabaco. dá para defender esse negócio Se de que vai ser melhor. liberar, o consumo evidentemente vai aumentar. E nós já temos essas experiências em outros países. Vai aumentar. Vai aumentar. Então, ó lá, tá ouvindo aqui. Última pergunta pra gente terminar e a gente vai voltar a esse assunto aqui, tá? Nosso compromisso. Eu vou usar a palavra ex, tá bom? Mas é só pra... a gente entendeu que dependente químico é pra sempre, mas a pessoa que não está usando, o dependente químico que está limpo, ele sofre preconceito ainda? Sofre. Sofre. Por isso se prega muito o anonimato nessas salas. As grandes multinacionais, elas não entendem essa doença como uma doença de raiz muito mais profunda do que uma doença dizem, né? Um defeito de caráter. Doença moral, né? As pessoas têm muito preconceito. Então se prega muito o anonimato sobre isso. Eu não sou anônima. Eu prefiro encarar de frente. Você fez essa escolha. E Mas você ajuda muita gente fazendo isso. Eu escolhi isso e eu consigo ver com muito mais clareza as coisas. Mas muitas pessoas não abrem o jogo porque existe muito preconceito em cima da doença. Então vamos lá. Algumas coisas importantes. Primeiro, repete o telefone para não esquecer. 11 3315 9333, que é o telefone do AA, Tá. e ele vai dar informação para grupos de família e grupos para os dependentes químicos. E o teu site? E tem o grandhouse.com.br, grande com demudo, Tá, house.com.br, Tá que bom. aí pode acessar. Nós temos informação, a página do Facebook, sempre, todos os dias nós temos informação atualizada sobre o assunto. Gente, sem preconceito, vamos vencer essa batalha aí. Ela não é fácil, mas com informação, com o que a gente está fazendo aqui, a gente tenta mudar esse quadro. Esse é o nosso papel. Então, espaço aberto para vocês. Obrigado. Tenho certeza que vocês ajudaram muita gente hoje. Uma alegria receber a Marina Filizola e o Sérgio Castilho. Muito obrigado, gente. Obrigado Parabéns. a você Parabéns também. pelo trabalho. Obrigado a você. Muito obrigado. A gente vai fazer um...